Hoje nós iremos começar o capítulo 2, meus irmãos. Iremos aprender um pouco mais do que Deus tem dito aos nossos corações através do livro de Neemias. Você já abre, já deixa aí aberto no capítulo 2. Nós não sabemos, nós não conhecemos o dia de amanhã, as coisas que vão suceder, e nós não sabemos o dia em que nosso nome vai sair do anonimato. Não é que a gente venha adquirir fama, prestígio, dinheiro, ou venha ser alguém importante, famoso, não é isso. Se você está buscando ser alguém famoso no reino de Deus, o negócio vai dar errado. Mas eu quero sair do anonimato para a obra de Deus, para um chamado de Deus específico, para desempenhar um desígnio que Deus tem para cada filho e servo seu. Nesse momento do capítulo 2, já havia se passado mais de 120 anos que os muros de Jerusalém, o templo, enfim, a cidade tinha sido destruída pelos caldeus. Dezenas de milhares de judeus viram isso literalmente acontecer e não fizeram nada. E agora a situação estava pior, porque havia um decreto do rei que estava em vigor, né, tanto o rei como o seu decreto, que a obra tinha sido embargada, a obra de reconstrução de Jerusalém, do templo, que Esdras tinha começado a fazer antes Zorobabel, agora tinha sido interrompida. Então, parecia agora um sonho impossível. Se antes era uma missão muito difícil, agora era impossível reconstruir os muros de Jerusalém, reconstruir o templo, reconstruir Jerusalém. Era um sonho humanamente impossível. Mais de 70 anos tinham se passado do cativeiro, o povo tinha retornado para a sua terra, mas eles estavam vivendo em escombros, em fome e miséria, em grande destruição. Mas Neemias, sem nem morar em Jerusalém, sem nem conhecer Jerusalém, sem nunca ter botado os pés lá, sabia qual era o problema de Jerusalém e qual era a solução. E trata em ajustar algumas coisas para que isso aconteça. Neemias se sente responsável para cumprir essa grande missão. A gente viu no capítulo 1, no capítulo 1, na primeira parte, Neemias escutando o chamado de Deus através do lamento dos seus irmãos, do povo, das notícias que ele recebe acerca de Jerusalém, e isso pesa no seu coração, ele entende isso como um chamado da parte de Deus, e a gente vê a oração que Neemias faz, fazendo uma restauração da aliança que o povo tivera com Deus. Neemias entende que para restaurar os muros, restaurar o povo, era necessário primeiro arrepender-se dos seus pecados, confessar seus pecados, arrepender dos seus pecados e restaurar assim a aliança com Deus. Só dessa maneira, então, poderia ser possível restaurar os muros de Jerusalém. Então, Neemias o faz. Você viu isso, está até no YouTube, é só você procurar. Neemias faz a oração, busca a restauração da parte de Deus, e agora Neemias tem que fazer o que 99,9% das pessoas e 100% dos crentes, viu que crente não é pessoa, né? Gosta de fazer, que é esperar. Quem aqui não gosta de esperar? Esperar é ótimo, não é? Todo mundo gosta de esperar, principalmente crente. Amém? Não tem nenhum amém aqui, nenhum crente, amém? Amém, ó, Pedro salvou aí, ó. Gosta de esperar, né? Ele teve percepção para enxergar quando Deus agiria e como Deus agiria no discernimento, na vontade do rei. E ele teve discernimento para cumprir o chamado na vida dele. Falando em discernimento, se você for lá no Google, que ninguém mais usa dicionário, né? Eu acho que tem gente, os mais novos, não sabem nem o que é dicionário. O que é dicionário? Cabelo lá, sei que danado é isso. Se você for no Google e botar lá discernimento, né, vai aparecer, se você clicar, até a mulher fala o que é. Mas eu vou dizer para você, discernimento é a capacidade de compreender situações. Olha que coisa interessante e importante para a nossa vida.
é a capacidade de entender as coisas ao seu redor, de discernir como as coisas estão acontecendo e vão acontecer. É bem diferente da ansiedade, que não entende de nada, julga tudo e determina tudo. Discernimento não, é entender como as coisas estão acontecendo. Está no capítulo 2 de Neemias? Vamos lá. Vamos do versículo 1 ao 10. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser de coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. Em seguida acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade, que lá ficam junto ao templo, para que os muros da cidade e para que a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores dos Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficial do exército e dos cavaleiros que o rei me enviou. Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Amém. Lembra do discernimento? Neemias, ele é preparado por Deus, ele é chamado por Deus, ele se identifica com o chamado de Deus, ele reconhece que é necessário restauração da aliança para que ele possa cumprir esse chamado. Essa restauração é feita mediante a confissão de pecados, a remissão de seus pecados, e então Neemias começa a usar o discernimento. Ao identificarmos o propósito de Deus para as nossas vidas, é necessário de nós discernimentos para cumpri-lo. A verdade que eu quero trazer para os irmãos essa noite é que é necessário discernimento para cumprirmos o chamado de Deus em nossas vidas. Vai ficar projetado durante a mensagem inteira. Então é necessário discernimento para cumprirmos o chamado de Deus em nossas vidas. É necessário discernimento para esperar. É a primeira questão que Neemias tem que lidar. E eu quero logo desmistificar uma coisa com os irmãos. Esperar também é uma forma de agir. Talvez esse seja um dos grandes males do nosso tempo. Falamos muito sobre agir, sobre entrarmos em ação, que não devemos só orar. Isso é uma verdade. Mas pode haver um grande perigo nisso aí. Não é para só orar, não, a gente tem que agir, né? O pessoal não fala assim? É verdade. Mas nós agimos porque realmente é hora de agir ou agimos porque nós não sabemos esperar? Porque uma coisa é você saber que tem que agir, ter discernimento e fazer. Outra coisa é você não saber de nada, ser como a gente chama aqui, afobado, meter os pés pelas mãos, fazer e botar a culpa em Deus. Deus está mandando eu fazer. Faz, dá errado. Eu não entendo o que é que Deus quer comigo. Ele mandou fazer e deu errado. Não foi Deus não, viu? Foi tu.
Deus não dá ponto sem nó. Alguma coisa errada tem. Então, a gente tem que ter discernimento para esperar as coisas de Deus, o que é concernente a Deus. Devemos sim orar e agir, mas também devemos aprender a orar e a esperar no Senhor. Para que o impossível aconteça, devemos fazer primeiro o possível. E aqui eu abro um parênteses que muita gente acha que orar não é nada. Não é? O irmão só quer orar, meu amigo. Tu sabe quantas pessoas hoje em dia tiram tempo para orar por alguém? Para fazer fofoca no WhatsApp é daqui para ali. Mas parar, dobrar o joelho, Jesus, tenha misericórdia daquele infeliz. Mesmo para dizer assim, tenha misericórdia dele, Senhor Jesus. É raro. Pessoas que param para orar por si próprio, o que dirá pelos outros. Então, quando alguém fala que está orando por você e está de fato orando, ele está fazendo muita coisa, meu amado. Oração é bênção. Oração faz com que as coisas aconteçam. O grande problema é que talvez tenhamos perdido com o passar do tempo a fé na oração. Talvez tenhamos confiado mais em nosso braço do que no braço todo-poderoso do Senhor. E não há outro jeito de você falar com Deus a não ser através da oração. Deus fala com você usando um jumento. A jumenta de Balaão. Usa pastor. Não tem nada a ver o pastor e o jumento, não. Eu botei perto só para... Não tem nada a ver. Ele usa o que ele quiser para falar com você, mas você só pode falar com ele através de oração. Oração. Não tem para onde correr. Às vezes, a única coisa a fazer é esperar e não agir. E tem uma coisa, esperar não é para qualquer um não, viu? Não é para qualquer um não. Esperar é coisa mesmo para crente, viu? Não é para qualquer um não. Neemias esperou de 4 a 5 meses. Foi pouco. Não foi pouco? José esperou quanto tempo? Não foi 12 anos, né? O povo, não foi 400 no Egito? Olha aí. 4, 5 meses é pouco, pastor. Faz 2 dias que eu oro e nada. Mas é pouco, homem. Vamos botar 2 meses. 4 meses. Se não tem mais o que fazer, meu amado. Você já fez tudo. Agora é esperar no Senhor. É esperar no Senhor. Deus não quer de você o impossível. Deus quer que você faça o que você tem que fazer. Já viu um filme A Espera de um Milagre? Era o filme de Neemias nessa época. Olha que nem o nome do filme é esse, né? Mas em português botaram A Espera de um Milagre. Neemias esperava de fato por um milagre. Porque o rei tinha assinado um decreto para embargar a obra em Jerusalém. A obra tinha sido cancelada. A obra tinha sido cessada em Jerusalém. Fazer o rei mudar de ideia era uma missão impossível. Impossível. Eu quero que você entenda uma coisa. O sistema real dos reis Medo-Persa, a lei era tão poderosa que a lei era maior do que o rei. Lembra de Dário? Que os cabos enganam ele para ele fazer um decreto para quem orar ser jogado por leão comer. Você lembra disso? Para lascar Daniel. Aí o rei cai e assina quando vê não tem o que fazer. Daniel ora, que ele orava 3 vezes ao dia. Pastor, porque ele era desocupado. Com o que eu faço, ele não orava, não. Ele era governador de 40 cidades, né? Acaba governar a casa dele mal, não consegue orar. 40 cidades é desmantê-lo. Pega Daniel orando, sacode ele na cova do leão. Se você for olhar a história, Dário vai para a boca lá do leão gritar: meu amigo Daniel, eu não posso fazer nada. Porque a lei era maior do que o rei. Já viu aquele ditado? Você é rei para não voltar atrás? É isso aqui. A lei era maior do que o rei. O decreto era maior do que o rei. O rei não podia voltar atrás, ficava feio para ele. Era necessário um milagre. Contudo, o impossível dos homens, para os homens, é totalmente possível para Deus. Milagre para Deus era rotina. Essa era a missão impossível de Neemias. Não era só fazer o rei voltar atrás, não. O rei que não voltava. Segura na sua cadeira aí. Olha o que é que Neemias tinha que fazer. Fazer o rei ir contra um decreto real. Falar para o rei o que é que afligia no seu coração. Fazer uma DR lá para o rei. Ele sendo servo do rei.
contar com a benevolência do rei, ou seja, com o seu favor, pedir uma dispensa que durou 12 anos, sendo ele servo, escravo do rei, para ir-se embora para a terra dele. Pediu o rei a sua aprovação para reconstruir uma cidade inteira e o rei pagando essa construção. Será que era simples? Você tinha orado quanto tempo? 4, 5 meses? Ou 4, 5 anos? Era só isso, coisa pouca, nada mais. Pedir para que o rei voltasse atrás, o rei tinha que ouvi-lo, reconstruir uma cidade inteira, dar uma dispensa a um escravo que dura 12 anos e deixar e tudo ser pago pelo rei, tudo cair na conta do rei. Só então o milagre poderia mudar a situação. Ao que é que Neemias ia fazer? Ele já não tinha orado? Ele já não buscava a face do Senhor dioturnamente, segundo ele mesmo diz no capítulo 1? Ele já não tinha confessado os seus pecados? Então era agora aguardar no Senhor. Agora era esperar para que as coisas dessem certo. Porque antes de Neemias se achegar ao trono Medo-Persa, Neemias tinha se achegado ao trono do Rei da Graça e da Glória. Antes de ter uma audiência com o rei humano, terreno, passageiro, que muita gente hoje nem sabe quem é, Neemias já tinha tido audiência com o rei todo-poderoso que é eterno. Neemias sabia que Deus tinha perdoado o pecado dele e de seu povo e que uma hora ou outra Deus ia responder à oração de Neemias e o milagre ia acontecer. Pois a palavra de Deus nos diz em Provérbios 21:1, como ribeiros de água, é assim o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina todo o seu querer. Em outras palavras, Deus faz o que quer com qualquer rei, com qualquer pessoa, basta ele querer. Amém? E essa espera é recompensada. Um dia, Neemias, exercendo a sua profissão lá, seu ofício de copeiro, ele vai servir ao rei, muito possivelmente em um banquete, porque a rainha estava ao seu lado e ela só ficava em festas, né, solenidades. Casa cheia, Neemias está lá servindo ao rei, toma a do rei primeiro, né, e depois dá para ele tomar, para ele não se envenenar. Né? Quando Neemias entra para se apresentar ao rei, o milagre acontece. De maneira inesperada. Eu acho que tenho quase certeza que Neemias não esperava que fosse dessa maneira. Mas preste atenção. Os monarcas dessa época, os reis, eles eram protegidos de qualquer coisa que pudesse entristecê-los. Eles não assistiam o papinha de maneira nenhuma. Não tem aquele povo que só gosta de falar desgraça? Esse povo aqui não entrava no palácio do rei, não. Só para dizer notícia ruim. O rei não podia ser entristecido. Pelo contrário, ele era, tinha que ser tratado com a fineza maior do mundo. Todo mundo tinha que se apresentar ao rei sorrindo, com a coisa mais linda do mundo. Ninguém podia chegar diante do rei triste. Só que tem um problema. A palavra de Deus em Provérbios 15:13 diz assim, ó: o coração alegre aformoseia, eu gosto dessa versão, o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Por mais que Neemias tivesse que cumprir o seu ofício sorrindo, aquela coisa inteira, mas o chamado de Deus ardia de uma maneira no coração de Neemias, a tristeza que ele estava tendo pelo povo, pelo opróbrio que o povo passava em Jerusalém, pela destruição, que Neemias não tinha como esconder. Aquilo estava começando a passar para o seu rosto. Ele demonstrava preocupação, tristeza. E aí, então, que o milagre acontece. Por quê? Por que o milagre? Preste atenção. É assim que acontece o milagre nessa hora na vida de Neemias. Olha o versículo 2, a segunda parte. Não, o começo do versículo, o final do 1 e o começo do 2. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser de coração. A etiqueta da corte não permitia que os servos se apresentassem com semblantes preocupados, com tristeza. Eles poderiam ser punidos, banidos e até mortos.
O rei podia, rapaz, não estou gostando da cara desse cabo aí não, mata esse cabo agora aí. Esse cabo de cara feia aqui, rapaz, acabou o meu dia. Pode matar, bota ele para fora. Isso poderia sim acontecer com Neemias. Mas acontece totalmente o inesperado. A fé em Deus nos acalma, nos traz tranquilidade, nos impede, por mais que a gente sofra, e aqui eu abro um detalhe, um parêntese para os irmãos. Meu amado, não é porque você tem fé em Deus que você não vai sentir, chorar, sofrer por alguma causa. Existe uma mentira contada pelo capeta que é só vitória, que crente não passa por isso. Isso é coisa do Satanás, viu? Do capeta. Crente sofre, chora, passa por tribulação, por tempestade. O sangue às vezes dá na canela. Tá entendendo, meu irmão? Isso faz parte da vida do crente. Só vitória é coisa do capeta. Eu quero que me mostre na Bíblia onde diz que é só vitória na vida do crente. Não é. Por mais que Neemias, que é um dos heróis da fé, tivesse o seu coração a certeza que uma hora ou outra Deus responderia a sua oração, ele estava triste sim, pela destruição de Jerusalém, pelo pecado do seu povo, pela condição que seu povo se encontrava. Mas a fé em Deus nos dá tranquilidade para que a gente não possa tomar a frente e fazer com as nossas forças, com o nosso braço, e sim esperar o braço do Senhor. O grande milagre não era Neemias se preocupar com a situação. Não era Neemias se entristecer pela situação. O grande milagre era o rei se interessar pelo problema de Neemias e perguntar. Neemias era um escravo, um servo, um empregado, que poderia ser trocado ou morto a qualquer momento. Era descartável Neemias. Mas o rei olha para Neemias e fala, mas o que está acontecendo? Tu nunca foi assim? Você está muito triste, isso aí só pode ser um desmantelo na tua vida. Não é doença não. Você não adoece muito, nunca botou atestado. Isso deve ser coisa de coração. Diga logo o que você quer. Que interessante, não é? Então, meus amados, Neemias esperava uma oportunidade, uma conversa informal, um assunto político, falando sobre o futebol da Pérsia. Ele esperava uma hora para chegar. Rapaz, o time lá de Jerusalém está derrubado demais. Está pior do que os times de Natal. Desmantê-lo. É interessante que Globo Esporte daqui você assiste só para ver onde perder e de quanto, né? Rapaz, não ganha nada, é uma miséria grande demais, né? Então, pois bem, lá em Jerusalém a série acabou, não tem mais futebol não. Como é que é? Não, lá está tudo acabado. Neemias esperava uma hora para entrar no assunto, mas ele nunca podia imaginar que o rei tocaria no assunto, seria o percussor, ele chamaria a atenção de Neemias. Então é necessário discernimento para cumprirmos o chamado de Deus em nossas vidas. E primeiro é necessário termos discernimento para esperar. A segunda questão, o segundo discernimento que devemos ter, é o discernimento para pedir. Preste atenção. Quando o rei acaba de falar com Neemias, ele faz uma pergunta. Depois que o rei faz o diagnóstico, ele diz assim, o que você quer? Chega o grande momento aguardado por Neemias. Ele finalmente tem, depois de 4 meses, a oportunidade que ele queria. E ela surge realmente desse jeito. O rei lhe fazendo a pergunta, o que você quer? Você podia pensar assim, rapaz, era a oportunidade que eu queria. Viu? Eu ia dizer tanta coisa a esse rei. Homem, um negócio desse. Ele estava só diante do homem mais poderoso do mundo da sua época. Do rei mais próspero, um dos reinos mais prósperos de sua época. E o rei olha para ele e fala assim, o que é que tu quer, macho? Para melhorar a tua cara. O que é que você quer? Muitos de nós podíamos pensar assim, rapaz, isso não acontece comigo, né? Mas é nessa hora que Neemias não poderia errar. É nessa hora que Neemias precisava, mais do que nunca, da orientação da parte de Deus. Porque bastava uma palavra errada. Bastava um deslize da parte de Neemias. E o seu pedido poderia ser interpretado como uma traição, como uma insolência. Rapaz, quem é você para pedir um negócio desse para mim? Né? E poderia dar tudo errado. Por isso, Neemias faz uma oração instantânea. Neemias pede discernimento a Deus para pedir. Olha aí para o texto. O final do versículo 4. Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Quando o rei olha para Neemias e fala assim, o que é que tu quer, macho? Neemias faz aquele negócio de seu Madruga, sabe? Dá aquele roto e me ajuda, Jesus. Não é Jesus não, que ele não conhecia na época. Me ajuda, Deus. E responde ao rei.
pastor, as minhas orações é só assim, eu só oro desse jeito. Ah, pois está errado. Essa oração instantânea de Neemias, ela acontece durante toda a Bíblia. É aqueles 10 segundos que as pessoas fazem, sabe? Mas no caso dos crentes, é os 10 mandamentos, ele lembra. Ele lembra de Deus, ele se conecta a Deus. E nesse caso, é bem interessante. Não é que a oração de Neemias era uma oração instantânea. Neemias passa 4 meses orando e jejuando. Essa oração que ele faz na hora está alicerçada nesse tempo de preparo. Já imaginou Neemias, o rei, falando assim, o que é que tu quer, Neemias? Neemias, espera aí. Manda todo mundo dar a mão aqui no salão, que eu vou orar agora a Deus. Ia dar errado. Eu ia dizer, rapaz, isso é uma marmota. O que é que está acontecendo aqui? Né? O que é que está acontecendo? Então, Neemias faz a oração que dá para fazer naquele momento. E ele pede discernimento a Deus para saber pedir, saber o que pedir a Deus. E olha aí. Talvez, meus amados, esse seja o grande triunfo da oração de Neemias. E a peça que esteja faltando na minha e na sua oração. A Bíblia nos ensina que se orarmos segundo a vontade de Deus, Deus atende a nossa oração. A oração que Neemias faz não tem nenhum privilégio para ele. A oração é pensando na vontade de Deus. E não fica só aí. O discernimento de Neemias não é só em saber pedir e pedir a Deus, o discernimento para pedir. Ele fala para o rei de maneira inteligente. Preste atenção, olha como é que Neemias diz. Eu orei ao Deus dos céus e respondi, se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, e em Judá para que eu possa reconstruí-las. Neemias era muito perspicaz e inteligente, muito observador. Jerusalém era malhada nessa época. Jerusalém era um covil de rebeldes, sabe? Para o reino Medo-Persa, Jerusalém era uma ameaça no sentido de rebeldia, de criminosos. Então não era muito bem quisto aos ouvidos do rei a palavra Jerusalém, o povo de Jerusalém. Mas Neemias, conhecendo o costume da corte Medo-Persa oriental de sua época, Neemias toca no ponto onde doía no coração do rei a memória dos seus ancestrais. Neemias apelou para a simpatia do rei. Ele não menciona Jerusalém, o templo, não menciona nada disso. Ele menciona o sepulcro dos seus pais. Onde meus pais estão enterrados? O respeito ao túmulo, aos antepassados, aos ancestrais, era muito grande, principalmente entre os nobres e a realeza. Então Neemias tocou realmente onde doía no coração do rei, na honra do rei, né? Falou, homem, onde meu pai e minha mãe estão enterrados, meus parentes, está acabado. Está um desmantelo grande. Neemias, então, tem discernimento para pedir ao rei e falar de maneira inteligente. Quantas vezes nós não perdemos oportunidade de sermos abençoados e abençoar outras pessoas em nossas vidas? Porque nós não falamos e sabemos pedir, e não pedimos e falamos de maneira inteligente. Quantas vezes, hein? A gente não coloca os pés pelas mãos. A gente não se precipita e acaba falando demais. Ou acaba não falando nada. Não sabe se comportar diante da circunstância. Falta discernimento. Devemos compreender as oportunidades que nos cercam. Né? E Neemias, ele sabia pedir. Você pode dizer, pastor? Não, pastor, eu sei pedir, é comigo mesmo. Eu peço como ninguém. Mas aqui é uma situação extrema. Tem pessoas que sonham tanto com oportunidades, tanto de achar uma lâmpada mágica, né? Para ter 3 desejos realizados, que se encontrasse, não sabia o que pedir. Você já ficou assim, se eu ganhasse na Mega Sena, eu não sei nem o que é que eu fazia. Não fica com esse pensamento, né? Pastor, eu posso jogar? Não jogue não, meu irmão. Não jogue não. Vá trabalhar que é melhor. Tá bom? Mas, pois bem, tem gente que quer tanto uma oportunidade que não sabe o que fazer se essa oportunidade chegasse. Mas Neemias não era esse tipo de pessoa. Ele não só orou a Deus pela oportunidade, mas já tinha um plano, uma resposta pronta. Não podemos deixar as oportunidades passar.
Neemias ele não poderia pedir uma licença, férias ou demissão do seu cargo de copeiro e ir lá para Jerusalém. Ele necessitava da autorização do rei e da autoridade dada pelo rei para que ele pudesse fazer essa construção. É um bom exemplo de como os crentes devem se relacionar com os não crentes, com os seus patrões, com as autoridades ao seu redor. Neemias tanto respeitou o rei e procurou trabalhar de acordo com a autoridade dele e com o reinado. Neemias não chegou lá e disse assim: ei, eu estou indo embora porque Deus me chamou. E sabe aqueles crentes meio estranhos? Ei, eu estou dizendo aqui para você que está repreendido e Deus é maior, não sei o quê. Neemias ia morrer. Não, pastor, eu cheguei lá e botei o dedo na cara dele e disse que eu sou filhinho de papai, que não sei o quê, que Deus é comigo, não sei o quê. Você vai ser demitido. Não funciona assim. Não é desse jeito que as coisas andam. Eu nem trabalhava mais na Insinuante, a mulher veio para cima de mim dizendo que um anjo tinha dito a ela que eu estava chamando ela de véia. Viveu com autoridade, viu? Como quem é profeta. Eu disse, não, eu vou ficar um ribuliço. Eu disse, olha, você não viu anjo coisa nenhuma, viu? Você não viu anjo, não. Você está com outro problema aí. E, enfim, esses crentes que faltam uns parafusos, sabe? Que é meio coisado, que acha que ele resolve tudo no grito, que porque Deus é Deus, ele também é Deus. Não funciona assim. Olha só o que Neemias faz. Ele marca um prazo, ele pede cartas para apresentar durante sua viagem, ele se assegura que a sua viagem vai ser sossegada até Jerusalém. Ele também pede cartas para providenciar material para construir os muros, a porta e até a sua casa que ele ia habitar em Jerusalém. Neemias conhece o guarda florestal, sabe aquele lá de Zé Comé? Ele conhece o guarda florestal, pede induto. Neemias sabia de tudo, Neemias tinha um plano traçado. Neemias sabia assim, eu não sei quando Deus vai me dar a oportunidade, mas quando Ele me der, eu vou estar pronto para agir, eu vou estar pronto para entrar em ação. Porque tem gente que não sabe pedir não, né? Na hora de pedir fica gago, não é isso? Ou na hora que alguém chega e diz assim, o que é que está faltando para vocês casar? Nada. Aí vai para casa, o noivo diz, homem, diga que está faltando um guarda-roupa. No próximo culto você vai dizer. Aí quando volta, está faltando um guarda-roupa. Até Jesus diz, vocês não recebem porque não sabem pedir. Né? Não sabem pedir. E é interessante que o antecessor de Neemias, Esdras, ele fala no capítulo 8, versículo 22, que ele ficou com vergonha de pedir ao rei uma escolta armada para ir até Jerusalém. Era 2 a 3 meses a viagem, era perigosa. Esdras falou assim, eu fiquei com vergonha de dizer, o rei, manda a polícia com a gente. Uns batedores, não, eu estou com vergonha. Fizeram jejum e oração e Deus guardou eles na viagem. Mas Esdras assume isso, eu tive vergonha de pedir ao rei. Meu amado, se Deus dá a oportunidade, se Deus faz com que as coisas aconteçam, não tenha vergonha. Crente é para não ter vergonha. Vamos pegar essa parte e editar, né? Tudo bem, crente não é para ter vergonha nesse aspecto, viu, meu amado? O resto tem a vergonha pela caridade. Crente sem vergonha é feio. Mas para pedir, tem um filme bem interessante com o Will Smith que fala sobre um incidente que havia no futebol americano, onde eles se chocavam cabeça com cabeça, então dava concussão. E ali a NFL, né, o futebol americano negava que existia algum dano cerebral em relação àquilo. E um médico que era um africano que veio morar nos Estados Unidos, né, como é o nome dele? Faz autópsia? Como é, macho? De famosos, não. Era o quê? Não, o médico que faz, legista, não é isso? Ele descobre que estava causando demência nos jogadores. Então, ele denuncia isso e tem uma grande pressão sobre a vida dele, né? Ele está desafiando o maior esporte da América. E tem uma pressão muito grande sobre a vida dele e ele pensa em desistir, em voltar atrás. Ele pensa em deixar de lado. E uma menina que vem morar junto com ele e depois casa com ele no futuro, a história é real. Ela fala que ele foi colocado por Deus para cumprir aquela missão, que ele estava no local certo, na hora certa. Mas não era isso que eu queria falar, não, era dela.
Quando essa menina vem morar com ele, ela vem com muita necessidade, né? E ela chega e tem vergonha. Ele pergunta, ele é um médico, né? O que é que você está precisando? Ela fica por ali. Você vê na cara do crente, né? Do irmão, está precisando de alguma coisa? Não está precisando de nada, não. E está precisando. Está padecendo, está apertando. E ela tem vergonha de pedir. Ele fala assim, ó, necessidade não é fraqueza. Necessidade é necessidade. Se você tem que pedir a alguém alguma coisa, meu amado, e essa pessoa pode lhe ceder, você pode ter acesso, pode pedir, o faça, meu amado. A gente pede as coisas a Deus, ora, o irmão bate na sua porta e você, não, eu quero que Deus me entregue. Ele vai lhe entregar muito. Ele usa a mão das pessoas, meu amado. Amém? Apesar do discernimento de Neemias, da benevolência do rei, Neemias declara que o grande responsável pelo sucesso é Deus e não Neemias. Ele diz assim, ó, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. E aqui é um grande exemplo para nós. Pois Neemias orou ao Senhor, esperou o momento certo. Quando esse momento chegou, ele sabia o que fazer. E no fim das contas, ele rendeu glória, honra e louvor a Deus, que foi o causador da sua vitória. É um ótimo exemplo de soberania e responsabilidade humana. Deus faz a parte dele, não vai fazer a sua, de maneira nenhuma. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. No seu trabalho, no seu casamento, como marido, como esposa, como filho, ele nunca vai fazer o seu papel. Está ouvindo? Você não vai orar e a louça vai ser lavada do nada. Não vai acontecer. Você não vai orar e seu filho será criado magicamente. Não vai acontecer. Você não vai orar e sua esposa, seu marido vai ser um amor. Não vai acontecer. É necessário orar e trabalhar. Viu? O que a gente tem que fazer, Deus não faz. O agir de Deus não anula o nosso agir. E o nosso agir só é suficiente se tiver um aval da parte de Deus. Amém? É necessário discernimento para cumprirmos o chamado de Deus em nossas vidas. Primeiro, discernimento para esperar. Segundo, discernimento para pedir. E derradeiro, discernimento para agir. Neemias sabia como agir, desde o primeiro momento que o problema bate na porta dele. O versículo 9. Com isso fui aos governadores dos aos Eufrates. Lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta oficial do exército dos cavaleiros que o rei enviou comigo. Neemias agiu conforme o combinado. Neemias, depois de ter tido discernimento de esperar, discernimento para pedir, ele agora precisa de discernimento para agir. Primeiro, ele age conforme tinha combinado com o rei. Ele não poderia sair tomando decisões que não estivessem em harmonia com o trono Merdopessa. Ele não podia dizer, já que eu estou aqui, eu vou fazer o que eu quero, porque não podia. Querendo ou não, ele representava a coroa do rei. Ele estava ali amando do rei. Ele estava cumprindo o desígnio que era de Deus, primeiramente, mas que passava pelo trono do rei. Por isso que o rei manda uma escolta com Neemias. Neemias não podia dizer assim, não, eu vou só porque eu sou crente. Não. Ele tinha que cumprir o beabá. E ele age conforme o esperado. Se Esdras não quer uma escolta porque confia em Deus, não é que Neemias não tem fé. É que Neemias entende que ele não poderia fazer isso, porque ele era um governador do rei agora. Ele era uma autoridade persa agora e ele representava o rei em Jerusalém. Então ele não podia tomar decisão sem o consentimento do rei. E Neemias age sabendo que grande oposição viria. Isso vai ficar mais nos próximos capítulos. Mas você já tem o nome das pestes chegando aqui, já no final no versículo 10. Ó. Sambalate, o Eronita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Ora, um grande comboio incontável, madeira para construir uma cidade, gente para trabalhar, soldado. Meu amigo, é uma caravana que é um desmantelo. 3 meses para chegar em Jerusalém. Chamou atenção. Saiu no Jornal Nacional da Pérsia. Todo mundo viu. Uma grande caravana rumo para Jerusalém. Agora, tantas vagas de emprego vai ser abertas. Com carteira assinada. Todo mundo ficou sabendo. E esses camaradas aqui não queriam o bem de Israel.
não queriam o bem do povo de Deus, eram os inimigos que começariam a se levantar na obra a qual Neemias foi chamado para cumprir. Mas Neemias sabia muito bem que isso acontecia. Amém? Então é necessário discernimento para cumprirmos o chamado de Deus em nossas vidas. É necessário discernimento para esperarmos, é necessário discernimento para pedirmos e é necessário discernimento para agirmos. Meu amado, Deus, Ele está falando, vai falar ao seu coração grandemente através desse livro de Neemias. Deus, Ele nos chama não só para sair do reino de trevas para seu reino de luz, mas também para cumprir uma missão no seu reino. Mas antes disso, Deus quer restaurar a sua casa, o seu casamento, sua vida, o altar na sua vida, o seu fervor, o seu zelo, para que você possa cumprir esse chamado. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente e nos guarde.